Amém. Sim. Tá? Eu gostaria de ser... Ô, Cláudio, você pode orar por isso, por favor? Amém. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui como intercessores para o Senhor, Pai. Visite o Rafael, Pai, o Samuel, o nosso bebê, Pai, que nós tanto amamos, Pai. Queremos vê-lo, Senhor, restaurado, restabelecido, Pai. Que o Senhor esteja recuperando, Pai, todas as vias respiratórias dele. E todo o mal, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem fluído na vida dele, que está trazendo sequelas, Pai, para o pulmão dele, Senhor, venha ser tirado, Pai. Que essa pneumonia cesse, Senhor, que seja restabelecido e que todo mal saia do corpo dessa criança, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, pela cura dele, Senhor. Lembrando a Ti, Senhor, que ele é a Tua herança, a Tua semente bendita, ele é o Teu galardão, Senhor. E ele foi criado para louvor da Tua glória, Senhor. Ele te pertence, Senhor. Manifesta o Teu poder na vida dele, Senhor. Tira, arranca, Pai, com as Tuas mãos poderosas, todo o mal sobre o corpo dele. Em nome de Jesus, Pai. Colocamos o Samuel também, Pai. Ele é jovem, Pai. Ele ainda tem muito tempo, Senhor, para viver nesta terra, Senhor. Senhor, o Senhor não criou ele para isso, Senhor, para que com essa idade ele sofresse, Pai, desta forma, Pai. Pai, visita o corpo dele, Senhor. Visita, Senhor. Foi constatada essa trombose, depois de outras sequelas, Pai. Senhor, tira todo esse mal da vida do teu filho, Pai. Ô, papai, ele tem ainda, Senhor, pleno vigor, porque é uma criança ainda, Pai, como o pastor falou. Ele precisa, Pai, estar restabelecido, porque também, Senhor, ele foi criado para que o Senhor se manifeste através da vida dele, Pai. Colocamos ele diante de Ti, Senhor, que todo esse problema dele, Pai, toda essa causa que foi gerada no corpo dele cesse em nome de Jesus, Pai. Todo o mal, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos, Pai. Que venha restabelecimento completo da sua saúde, Pai. Repreenda, Pai, todo espírito de enfermidade, Pai. Tanto sobre a vida do Samuel como a vida do Rafael, Pai. Em nome de Jesus nós abençoamos e declaramos cura completa, Pai. Em o nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Johnny, você fica à vontade aí. Se você quiser já começar o louvor. Então vamos louvar a Deus com 2 louvores inicialmente. O primeiro deles a gente canta com bastante frequência na igreja. Cantamos a Deus e tudo preparado para a presença, para a chegada dele. Senhor Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Senhor, visita cada uma dessas casas, Pai. Cada um desses homens que nesse momento se reúnem em Teu nome, Senhor, te buscando, te agradecendo, te louvando. Senhor, se faz presente, envia o Teu Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Sê conosco, Deus, fortalece aqueles que precisam, Deus. Deixemos tudo para fora, o que for de ruim, o que for de mal, tudo que não pertence a Ti. Louvemos ao Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções
que eu consegui cantar. Por tantas vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, oh, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Te amo, Jesus. Só tu és santo, Senhor. Senhor, tu sabes que nós precisamos de ti, Deus. Queremos te louvar com mais uma canção, também bastante conhecida da nossa igreja, que é Senhor Te Quero, que diz: eu te busco, eu te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Busquemos e louvemos ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que habita no meio de nós. Glória a Deus. Glórias a Ele. Amém? Amém. Deixa eu apresentar o doutor Reginaldo, amigo, irmão, advogado, contador, uma bênção de Deus. Que Deus possa te usar poderosamente na administração e fortalecer os nossos corações, dar um novo ânimo aí. Que Deus abençoe você, Reginaldo. Obrigado por aceitar. Seja bem-vindo aí no nosso meio. Seja Paz do bem-vindo. Senhor, seja bem-vindo. Eu é que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui reunidos num tempo de quarentena, né? E de isolamento. Para mim, realmente é um privilégio aqui. Estou vendo vários rostos conhecidos e na certeza que eu estou entre irmãos aqui, entre amigos e naturalmente a gente vai fazer aqui um bate-papo e acho que nunca aconteceu, né, de uma forma tão propriamente dita de estarmos praticamente sentados na sala da nossa casa, né? Então me parece uma reunião bem familiar mesmo, coisa de irmãos, sentado um na poltrona do quarto, outro na sala e compartilhar algo aqui que está no nosso coração a respeito do que nós estamos vivendo, a respeito do que nós estamos enxergando, de como estamos tocando as nossas vidas diante dessas inúmeras incertezas que a gente está enfrentando. E agora, mais do que nunca, a gente, naturalmente, temos que nos unir, porque a minha fraqueza pode estar sendo fortalecida naturalmente numa experiência de cada um de vocês. E sou Reginaldo, também acho que a maioria das pessoas aqui já me conhece. Eu já tenho uma familiaridade aí com a questão da família e a Anália Franco já há bastante tempo. E o meu coração, ele gira em torno disso, no trabalho, na família e realmente eu me sustento na palavra, né? Então, compartilhar é um privilégio, né? E eu queria traçar aqui algumas breves considerações com os irmãos, né? E queria falar um pouco sobre Davi e meditar na palavra do nosso irmão Davi. Tem algum Davi aqui entre nós? Não, né? Mas o Davi, ele como, né, talvez aqui todos conheçam um pouco da história dele, ele passou por situações de fragilidades e passou por guerras, passou por tempos de paz, passou por bonança, passou por necessidade, foi herói, depois teve que fugir. E o Davi é esse cara que eu acho que de todos os personagens da Bíblia, ele acho que talvez é um dos que mais possa nos transmitir uma experiência de humanidade. Em termos de
de tudo que a gente está vivendo num processo talvez de 40, 50, 60 anos. E Davi é esse cara que, né, iniciou a sua juventude já com uma pecha já de líder, de tamanha responsabilidade e sem entender muito bem o que aquilo significava, mas aquilo foi criando significado a partir das convicções e das experiências que ele foi desenvolvendo na vida. E Davi, né, foi crescendo e participando de lutas, de guerras, de experiências. E Davi é o cara que viveu, né? Davi, ele viveu, gente da gente, gente como a gente, né? E me encanta essa história de Davi, me encanta, né, ouvir de Davi, né, os salmos que ele fez, porque realmente a gente tem que só dizer, esse cara me representa, né? E nos dias de hoje a gente se sentir representado na inteireza, né, nos parece uma situação bastante difícil, né? A gente tem analisado em termos de liderança e nós falamos, esse presidente não me representa, né? Eu faço parte de um órgão de classe e meu presidente não me representa, o meu governador talvez não me representa, e então a gente está com dificuldade de olhar para as pessoas e dizer, olha, eu tenho identidade com essa pessoa num plano mais macro, num plano de inteireza, né? E eu estou fazendo essas primeiras linhas, né, a respeito de Davi, para a gente entender a dimensão de quem é essa pessoa, da forma como ele viveu e o que é que ele pode nos dizer hoje, né? E eu não vou, talvez, fazer um breve resumo aqui de toda a história do Davi, porque dispensa, talvez, comentários, porque a história, né, conhecida até nos livros de quem não tem essa fé, né? Mas está lá nos anais da história como um grande líder. Mas eu quero me ater ao fim da vida de Davi, né? Quero compartilhar, fazendo esse breve resumo de quem foi Davi, mas chegou uma hora que Davi olhou e falou, olha, agora parou, né? Chegou no meu fim. E Davi estava procurando também alguém, né, para poder transmitir ali, né, a sua grande responsabilidade, e sobrou a pessoa do seu filho Salomão, e é onde eu gostaria de introduzir aqui, né, dentro da palavra de Deus, que eu estou meditando em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, Davi está ali com tudo que a gente já falou, aquela pessoa que falou, ó, se suba aos céus, tu lá estás, se voa ao mais profundo abismo, o Senhor lá estará. E aquele cara que rasgou a sua alma, de uma experiência de vida fantástica, né? Passando por vários desafios como homem, como pai, como líder, né? E nos ensinando a se sobressair, a vivenciar, fracassando e também em momentos de vitória. Então, é muito interessante que a gente... Quem é que poderia nos aconselhar nesse momento? Davi. Davi é esse cara que, quando precisou Salomão de um conselho, ele foi lá dar um conselho. E é nisso que eu gostaria. É interessante essa passagem. Tem tudo a ver aqui numa reunião de homens, né? Uma reunião de sacerdócio, né? E é isso que eu quero trazer aqui para os irmãos. Então, lá no capítulo 2, está dizendo o seguinte: aproximando-se nos dias, né, da morte de Davi, ou seja, depois que ele viveu tudo, né?
deu ele ordens, né? Deu ele conselho, né? A Salomão, seu filho, dizendo: olha, filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, né? Ser forte, esforça-te, em algumas outras traduções, tenha coragem e ser homem. E ser homem. E é interessante que quando esse texto me chamou a atenção, eu pensei, Davi poderia ter chamado Salomão e feito uma lista, um livro de autoajuda, né? Dando a ele todas as dicas e situações. Olha, meu filho, você vai passar isso, você vai passar aquilo, vai ter problema de financeiro, vai ter problema de vírus, os chineses vão também atrapalhar aí um pouco a nossa vida, os americanos também. Então eu quero te dar um livro de receita para cada uma dessas circunstâncias. Então, né, eu acho que talvez esperávamos que Davi chegasse para qualquer um de nós aqui e trouxesse um manual. E, no entanto, Davi, ele é didático e simples, e aí cabe a nós agora entender um pouco dessa simplicidade, mas também dessa profundidade. Ele diz o seguinte: olha, eu vou pelo caminho de toda a terra, vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu já vivi de tudo nessa vida. E o que eu tenho para te dizer? Esforça-te e se homem. E aí é interessante que o que isso é que o que a gente pode meditar em cima de esforça-te e ser homem? Qual que é esse conselho que Davi está dando para Salomão, que tem tanta representação e que está escrito lá no livro de Reis? Está dizendo, olha, entenda, Davi, entenda um pouco da sua humanidade, entenda um pouco, né, da sua origem, entenda um pouco da sua natureza, para que você possa tomar boas decisões. E aí é que me parece que Davi está dando um conselho. Você precisa ter boas noções, né, a respeito de origem. Boas noções a respeito de propósito. Mas nessa ordem. Primeiro, identidade, natureza. Depois, propósito. Depois, objetivos. Depois, comportamentos, depois perspectiva. E não há nenhuma outra, né, simbologia que a gente possa traçar nesse tempo que não seja, talvez, para falar isso numa linguagem bem, né, também bem didática, você saber o fruto, né, que você vem de uma árvore. Então, é identificar a árvore para saber qual é o fruto que você vai produzir. E aí é isso que eu queria compartilhar conosco, com os irmãos nessa manhã, que é justamente essas dificuldades a respeito da gente identificar essa nossa identidade como homens e como cidadãos e como internautas e como trabalhadores, e identificar essa postura, essa conduta a partir da nossa origem, a partir da nossa natureza. E isso me chama muita atenção. Eu tenho ouvido e falado sobre isso e conversado sobre isso já há algum tempo, e as pessoas talvez que até se relacionam comigo já devem ter ouvido alguma coisa a respeito, mas isso realmente me chama a atenção, de nós estarmos talvez querendo identificar e viver as coisas pelo fim e não pelo começo. Então a gente identifica uma pessoa a partir dos seus comportamentos, né? Então a gente olha para uma pessoa e já traça o perfil daquela pessoa a partir daquilo que a pessoa reproduz, a partir dos seus propósitos, a partir daquilo que a pessoa está fazendo. E, no entanto,
talvez seja uma forma um pouco equivocada, falo isso espiritualmente falando, de nós identificarmos, né, a natureza e a identidade das pessoas e nós identificarmos a nossa natureza e a nossa identidade. Porque é muito fácil a gente julgar as pessoas ou talvez identificar, querer criar um estigma, conhecer a pessoa a partir das suas ações. É muito simples mesmo. Aquela pessoa ela mente, então pô, essa pessoa já defini qual que é a dela, é mentiroso. Aquela pessoa é uma pessoa alcoólatra, então eu já identifiquei um estereótipo a partir daquele comportamento. Essa pessoa, ela, não sei, a gente está num momento aí de, essa pessoa gosta de se expor muito, ela se exibe muito, então já identificamos aquele homem, aquela pessoa a partir do seu comportamento. E isso, nos negócios, isso no nosso dia a dia, ele vale e me parece que é super inteligente a gente viver dessa forma. Então, se eu olhar para cada um de vocês, eu estou aqui identificando algumas casas, né, algumas pessoas, e aí a gente consegue também já traçar quem é quem de acordo com uma aparência que a gente vai lidando. E aí a gente acaba fazendo com que isso seja uma ferramenta de vida. Mas, espiritualmente falando, isso nos leva a muitos equívocos. Leva a muitos equívocos não só em relação a nós mesmos, porque a gente começa a querer traçar comportamentos sem antes identificar a nossa natureza. E a gente também começa a criar um ambiente na nossa cabeça a respeito dos outros a partir do comportamento delas. E isso vai nos confundindo de um jeito ou de outro, porque se nós estamos aqui para transmitir uma vida, e não é uma vida que é nossa, é uma vida que nós fomos transformados e a partir da transformação a gente está multiplicando, que é a vida de Cristo em nós. Então, se a gente for olhar como Deus enxerga nós como homem, se ele não identificar a nossa natureza e a nossa identidade, ele vai ficar confuso a respeito também do nosso comportamento. Eu não sei se estou me fazendo entendido, porque é uma coisa que talvez a gente esteja... Eu me enxergo muito nisso, porque na minha profissão eu às vezes sou pago para fazer a leitura da pessoa. Então, eu vou numa reunião e a leitura que eu faço da pessoa é muito importante no mundo dos negócios. Mas quando a gente está falando de esforça-te e ser homem dentro da sua identidade e dentro da sua natureza, nós precisamos enxergar algo mais. Porque talvez aquele comportamento seja um comportamento de um ignorante. Seja um comportamento de um cara resistente. Porque ele ainda não se conhece. E se nós, eventualmente, tivermos o privilégio de dizer para essa pessoa quem ela é, talvez a gente consiga criar naquela pessoa um novo comportamento, que é exatamente a nossa esperança eclesiástica, cristã, que é Cristo em nós e nós somos diferentes a partir de um princípio, de uma natureza e também a partir, né, de uma ejaculação de um espírito que nos leva a agir de forma diferente. Então, a reflexão talvez que a gente possa traçar hoje é o quanto nós estamos sendo cegos, querendo enxergar o outro a partir dos seus comportamentos, a partir do seu propósito. E é um grande desafio isso, porque isso vai misturando no nosso dia a dia, isso vai misturando
vai criando uma certa confusão na nossa cabeça e a gente perde a noção das convicções que nós temos, né, a respeito de quem nós somos, porque a gente vai misturando com o nosso dia a dia. Então, quantos de nós precisou já em algum momento parar e pensar e falar, olha, esse comportamento não é meu. Eu estou agindo de uma forma que eu não quero. Isso não somos só nós. O apóstolo Paulo, ele disse isso, né? Dizendo o seguinte, olha, o que eu quero eu não faço, né? Por quê? Porque às vezes nós estamos misturando, esquecendo da gente, de que nossas ações devem ser pautadas em quem nós somos e não no mundo externo. Eu vou olhar para o próximo, vou olhar para o meu irmão e vou tentar identificar o que está por trás das ações dele para que eu possa ajudá-lo, orientá-lo, ou posso até julgar ele de forma diferente. Né? Tem uma situação, tem uma frase que tem sido utilizada por muita gente nesses últimos tempos, dizendo o seguinte, se você faz 6 meses que a gente não se encontra, se nos últimos 6 meses nós não tivemos nenhum tipo de relacionamento, provavelmente você já não saiba mais quem eu sou. Isso é uma verdade, mas é uma verdade que pode ser uma coisa séria a respeito de nós. Porque se em 6 meses houve uma mudança de comportamento que não esteja pautado na nossa natureza, isso quer dizer que as circunstâncias ela está definindo quem nós somos. E não, as circunstâncias não estão sendo mudadas, alteradas a partir de quem nós somos. Então, um modo de enxergar a vida e de criarmos aqui uma barreira entre o que se vive e o que se é. De conhecer as pessoas a partir do seu comportamento no mundo dos negócios é factível. Agora, dentro do ambiente cristão, nós precisamos tentar enxergar um pouco mais, enxergar um pouco além. É um desafio do cristão, que conhece a sua origem e o seu propósito. É muito importante que isso comece em nós, para que a gente possa refletir essa visão no outro também. Ou seja, eu estou avaliando agora os meus comportamentos, os meus propósitos, e isso preciso avaliar se o que eu estou fazendo está de acordo com as minhas convicções de natureza, de quem eu sou. Então, isso, a partir da gente, isso se transmite. Então, eu estou olhando para você com que propósito, com que aspecto? Não, eu quero fazer negócios com você. Então, vamos traçar um tipo de visão. Não, mas eu quero influenciar você com o meu modo de viver, que é no modo de viver que eu fui influenciado a partir da figura de Cristo. Então, eu preciso realmente ter outros olhos a seu respeito e eu posso realmente analisar o seu comportamento, mas eu não quero te definir a partir do seu comportamento. Pelo contrário, se eu puder fazer você conhecer quem você é em Cristo, talvez eu consiga introduzir em você uma nova mentalidade que vai repercutir nos seus comportamentos. E isso é o que talvez hoje a gente precisa realmente, talvez, ir na nossa essência, para que a gente possa compreender o mundo em que nós estamos vivendo. Eu estava pensando há pouco, quando o irmão tocava ainda, eu fiz até uma anotação, como seria o isolamento social se nós não estivéssemos tão conectados.
como nós iríamos passar por esse momento. São esforços que eu estou fazendo. Porque hoje a gente tem uma exposição muito boa, a gente consegue se relacionar de forma intensa numa ferramenta como essa, nos Instagrams, nos Facebooks, se utilizando de Google, internet, agora é o Zoom e assim vai. Mas como seria isso se nós estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo hoje sem todas essas ferramentas? Isso nos faz levar para... Teria muito mais, talvez, facilidade até de, nessa reclusão, nesse isolamento, me conhecer um pouco mais. Saber o que Davi está dizendo. Esforça-te, ser homem. Avance, avance, avance. Não retroceda, avance. E eu não estou aqui dizendo para você, Salomão, que na minha vida foi um mar de alegrias, só vitórias. Não, estou dizendo aqui, Salomão, que olha, eu vivi muita coisa e basta que você tenha noção de origem e de propósito, que você vai fazer uma boa leitura a respeito da vida. E as circunstâncias, elas vão estar aí justamente para nos afrontar, nos confrontar. Então, a crise financeira, ela vai estar aí para dizer quem você é. Os problemas conjugais, eles vão estar aí para dizer quem você é. E se o coronavírus vai chegar, a crise no país vai chegar para saber quem você é. Então, nós estamos preocupados com a crise, naturalmente, mas eu acho que nós temos que estar muito mais preocupados com quem nós somos. Porque eu vou pelo caminho de toda a terra. E em tudo que você fizer, esforça-te e seja homem. Ou seja, não abandone a sua natureza por causa das circunstâncias. Está todo mundo hoje preocupado, a televisão está nos mostrando isso, está todo mundo querendo nos fazer acreditar que depois desse grande problema que nós estamos vivendo, nós vamos sair diferentes lá na frente. Como sociedade, talvez. Mas nós, individualmente, vamos sair diferente? Nossos relacionamentos vão sair diferentes? E assim, todos nós aqui estamos indo por um caminho de toda a terra. E todos têm as suas experiências, eu tenho as minhas, tanto em todos os aspectos, de forma íntima, de forma exposta, profissionalmente, financeiramente, em todos os aspectos da nossa vida. E aí, as crises estão chegando. Essa é mais uma que nós todos estamos enfrentando. Essa crise vai nos alterar, vai mudar a nossa essência? Ou a nossa essência é que vai definir como nós estamos enfrentando, né, esse momento que nós estamos passando? E aí vamos falar um pouco, então, de natureza e de identidade, que diz respeito a quem nós somos, e aí, nesse ambiente, é quem nós somos em Cristo. E é interessante as nossas preocupações de hoje. E isso me leva a dizer que, olha, eu não estou entendendo quem eu sou e em que contexto eu estou. Porque eu estou preocupado como é que eu vou sair depois dessa crise. Ou durante essa crise, se eu vou ter o que comer, se eu vou ter o que beber, se eu vou ter o que vestir. E como vai ser depois? É incertezas que está no nosso coração? Se forem incertezas, tão somente incertezas, medos, né? E Davi teve incerteza, Davi teve medo. Eu estou me lembrando aqui de Davi chegando para um dos seus maiores desafios e olhando para aquele gigante, Golias, e falando: quem é você para afrontar o Deus vivo? Quem é você para afrontar os filhos do Deus vivo? É um dos desafios que
Hoje a gente está olhando, olha, o coronavírus, a crise que se avizinha. Quem é você para mudar quem eu sou? Quem é você? Em que momento que você acha que pode mudar o meu RG? A minha origem? A minha natureza? Em que momento que a gente está se perdendo nesse emaranhado de informações que a gente recebe de todos os lugares, né? Hoje à noite a CNN vai transmitir aí o mundo após pandemia. Você após pandemia. Mais uma. E aí o grande desafio nosso é sermos nós, sermos homens. E vamos enfrentar isso de cabeça erguida, seja lá qual for o pós-mundo, o pós-pandemia. Isso não vai mudar o nosso caráter, isso não vai mudar as nossas convicções, e tampouco vai mudar a nossa natureza. E eu vou te dizer uma coisa, parece que a gente talvez não esteja, né, talvez a gente esteja esquecendo que somos irmãos, né? E irmãos é família. E se falar de família, a gente sabe como que resolve as coisas em família. É um ajudando o outro. É um auxiliando o outro. É um ouvindo o outro. É um fazendo aqui uma cotização. E isso é uma coisa que tem que nos confortar. Porque tem a ver com a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Filho. Filho de um Deus que nos prometeu que ele cuida dos pássaros, cuida das árvores e vai cuidar de nós. E ele está nos ensinando que nesses momentos de crise, né, nossa natureza e propósito, que está lá em Efésios, que é o que Deus queria? Deus queria formar uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Esse é o propósito eterno. Então, as circunstâncias vêm para que eu possa olhar lá para a minha origem e dizer, eu sou filho. E quando a gente vê um irmão nosso que esteja sendo ignorante, resistente à sua natureza, a gente tem que chegar nele e orientá-lo, lembrar ele, espera um pouquinho, eu não quero te julgar a partir do seu comportamento. Eu quero lembrar você que esse teu comportamento não condiz com quem você é. E quem você é? Espera aí que eu vou tentar te explicar. Porque um dia alguém me lembrou de quem eu sou. Eu sou feito filhos para ter a sua imagem e semelhança. Semelhança de Deus, semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus. E ele é a nossa estatura. É ele que a gente talvez vai querer imitar. Então, eu estou vendo que o teu comportamento não condiz com quem você é. Não, mas você está me julgando. Não, eu não estou te julgando. Eu quero lembrá-lo que não é o seu comportamento que define quem você é. Não é a crise que você está passando no casamento, ou a crise que você está passando na financeira, ou a crise que você está passando, qualquer que seja aí no seu dia, é que está definindo quem você é. Porque senão a gente fica mudando de caráter de acordo com as circunstâncias. E as circunstâncias é que está definindo quem nós somos. E é um grande desafio, porque a gente sai, a gente é achacado, a gente recebe isso de tudo quanto é lugar, nos desafiando a ter que mudar, a ter que criar novas práticas, a sobreviver. Pensa nisso. Que nós não fomos chamados para sobreviver. Nós somos chamados para ter vida em abundância. E, no entanto, o medo e, às vezes, esquecermos de quem nós somos faz com que a gente comece a transitar nesse ambiente que é quase
talvez mesquinho, talvez um pouco infantil, que é esquecer quem nós somos, né? Então, a identidade, a árvore define o fruto. A identidade define os propósitos. E cada um, né, recebendo essa palavra de Davi, tem que encontrar, cada um tem que encontrar a natureza e o propósito para que nós possamos transformar os nossos comportamentos e que eles sejam de condizente com aquilo que nós somos como natureza. E é muito interessante que parece que a gente não enxerga isso de uma maneira cristã, parece que a nossa fé não está fortalecida nisso. Eu queria que vocês, talvez quem está já com a Bíblia, tivesse trazer à memória aquela passagem de Ezequiel 36. E Ezequiel 36, ele nos promete isso. Ele nos promete uma mudança do nosso comportamento a partir de uma natureza. Ele está dizendo que vai ejacular, vai fecundar em nós algo novo para que nós nos comportássemos a partir dessa natureza. E Ezequiel 36, no versículo 26, ele diz o seguinte: eu vou te dar um novo coração. Eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. E eu vou tirar a vossa carne, o seu coração de carne, o coração de pedra, né? Eu vou tirar vou tirar o coração de pedra e vou te dar um coração de carne, um coração humano, E ele diz o seguinte: e eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus mandamentos, né? E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e eu vos serei vocês serão meu povo e eu vos serei o seu Deus. Então, a partir das circunstâncias, a partir do movimento, a partir do que a gente está enxergando, a gente tem que ir lá para trás e lembrar que recebemos um espírito e o espírito que nos guia é que nos dirige e nos leva a comportamentos compatíveis com a nossa natureza recebida. E é interessante que isso muda completamente a nossa forma de pensar, porque se a gente está procurando o fruto, né, porque nós estamos com fome, a gente está indo para o fim, porque nós somos quem vai alimentar, nós somos o fruto, né? Então, ao invés de comer, eu vou dar de comer. E tem muito de nós nisso, que durante muito tempo o homem é que foi desafiado, ainda dentro do período mais arcaico, a ir caçar e trazer comida para casa. Então a gente vai buscar comida para trazer para casa. E, no entanto, quando a gente às vezes mistura a nossa identidade, natureza e propósito, a gente esquece de quem nós somos, que é essa pessoa que tem um compromisso com a família, um compromisso com a sociedade, de darmos alimento a partir do que nós estamos recebendo. Então, é tempo de isolamento, é tempo de coronavírus e é tempo de enxergarmos que a sociedade está se organizando de forma diferente. E eu queria finalizar entendendo que a partir da nossa natureza, a partir da nossa identidade, é necessário que a gente encontre dentro de nós um compromisso.
é um compromisso de entender a coletividade a partir da nossa individualidade, que eu costumo dizer que é um compromisso individual para benefício coletivo. Então, todos nós agora não temos que olhar para que a coletividade tenha um compromisso com nós. Não, é nós, pessoas, indivíduo, que a partir da nossa natureza temos que ter um compromisso com a coletividade. E aí, esse é o nosso desafio, que é enxergarmos massa, mas enxergarmos o rosto de cada uma das pessoas. A partir de quem elas são, não a partir dos seus comportamentos. É a gente se autoavaliar a partir de quem nós somos e não a partir exatamente dos nossos comportamentos. E isso me mexe comigo. É uma necessidade realmente de autoanálise, porque quando a gente tem convicções a respeito da nossa natureza, a gente vai olhar com toda certeza para esse momento diferente. Nós vamos olhar de forma diferente para esse momento que nós estamos passando. Agora, se você não tem convicções a respeito de quem você é, a respeito das promessas feitas a seu respeito, a respeito do que Deus tem para você, nós iremos realmente, nesse momento, ficar aterrorizados, com muito medo de tudo que nós estamos vivendo e vamos ficar preocupados como sairemos disso. Eu gostaria de finalizar, que eu acho que talvez a gente pudesse compartilhar, falar um pouco sobre isso. Volto a palavra para o Roberto, para moderar, mas com esse desafio de enxergarmos nós individualmente, nosso compromisso com a coletividade e enxergarmos também um futuro, uma circunstância que não alterará quem nós somos. E, na verdade, nós vamos sair dessa crise de tantas outras que virão, como Davi, com derrotas e com vitórias, com uma visão diferente a respeito da sociedade, uma visão diferente a respeito de quem nós somos. Mas tudo isso para aprofundar o conhecimento a respeito de nós mesmos. E da importância disso, de sabermos que Deus é nosso Pai, nós somos irmãos e irmão não abandona irmão. Irmão anda junto. É um desafio para que a gente possa sair desse ambiente visitando a nossa natureza, sair do que nós estamos vivendo, sair melhor, sair com uma visão diferente a respeito do que nós estamos vivendo. Que o Senhor abençoe vocês e que possamos realmente lembrar da irmandade que nós temos. Se tem problema financeiro, tem problema em casa, nós somos irmãos. E a gente sabe como é que faz, como é que vive isso. Então, não temos que se preocupar, porque a nossa fé faz com que sejamos irmãos e, sendo irmãos, nós vamos cuidar um dos outros. Amém. Obrigado aí pela oportunidade, Roberto, e a gente vai conversando talvez mais, não sei como é que funciona os próximos passos, mas é o que eu queria deixar nessa manhã para vocês. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Fui muito abençoado. Depois eu gostaria que o pastor Ricardo pudesse realmente orar, que essa palavra, assim, ela é bendita, abençoada realmente. Assim, só
vou falar um pouquinho de mim, um pouco, né? Há um bom tempo atrás, desde o ano passado, eu venho me arrastando com algumas coisas, muito trabalho. O Reginaldo, a gente até conversou sobre isso aí um pouco, glória a Deus. Então, assim, e esse momento agora que a gente tem passado, é isso realmente que eu tenho buscado, a minha natureza, quem eu sou. Porque a gente às vezes passa tanta coisa, né? Eu vim desde a metade quase do ano passado até há pouco tempo, acho que o coronavírus ele trouxe mais. Eu falei, agora eu sei quem eu sou. Agora dá para enfrentar o que eu era, o que vai estar acontecendo. Mas Deus foi me preparando, acho que foi um preparo. E é isso realmente que eu tenho, a minha convicção hoje, a minha busca é saber a minha natureza, de quem eu sou filho. O que Deus fala na tribulação, que eu tenho que ter perseverança, o que Ele fala, que eu tenho que ter paciência, o que Ele fala, eu tenho que ser bom exemplo. Então, essa palavra bendita, glória a Deus pela sua vida, Reginaldo, glória a Deus mesmo, foi muito bem colocada. E eu gostaria, assim, depois a gente pode até conversar, eu acho que é saudável a gente conversar algumas coisas, mas que o pastor Ricardo pudesse fechar essa oração para que essa palavra está numa boa terra e possa completar e possa nos fazer prosseguir daqui para frente. Amém? Pastor Ricardo, por favor. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, te damos graças, te louvamos por esta manhã, Senhor, que podemos estar aqui reunidos através desse aplicativo em teu nome. O Senhor é que nos tem chamado, Senhor, para sermos tua igreja, o Senhor é que nos tem dado uma esperança de uma nova natureza, como foi pregado, Senhor. O Senhor nos fez nova criatura, criou em nós um novo coração, transformou, tirou o velho, colocou um novo, uma nova natureza, que nos preparou para dar boas obras, frutos diferentes do que a nossa carne originalmente sempre produzia. Te damos graças por essa bênção, Senhor. Te damos graças por essa possibilidade de, mesmo em meio a essa dificuldade de pandemia, podemos estar reunidos através desse aplicativo. Como foi muito bem colocado, que seria se nós não tivéssemos essas possibilidades, Deus, de estarmos juntos dessa forma. Mas agora temos isso, Senhor, e temos essa possibilidade de estarmos reunidos e ouvimos a Tua voz como fizemos essa manhã. Senhor, que essa dificuldade que estamos atravessando, as preocupações que vão ao coração de cada um, longe de serem algo que só traga coisas ruins, mas nessa espremedura que passamos, Deus, redunde louvor, glória, honra, manifestação de auxílio, de apoio, de amor entre os irmãos. Que nós possamos, Deus, ter as atitudes corretas de acordo com a nova natureza que o Senhor nos tem concedido. Possamos andar por fé e não por vista, não estribados, ó Deus, na nossa própria vida natural, mas estribados na vida espiritual que o Senhor nos deu. Possamos viver esse momento espiritualmente. Esse momento vai passar, tudo isso vai passar, mas ficará gravado na história como reagimos, quanto oramos, como buscamos, como nos comportamos. Ó Deus, então nos ajuda a podermos ter atitudes pelas quais depois nós possamos nos alegrar. Posteriormente não venhamos a nos envergonhar de nada, Senhor, mas a nos alegrarmos, Deus, naquilo que podemos viver agora. Abençoa nós todos que estamos aqui, Senhor, fortalece em nós os teus propósitos, a tua palavra, o vínculo que nós temos com o Senhor, de salvação, de governo do Senhor sobre a nossa vida. Governa na nossa vida pessoal, com as nossas esposas, com os nossos filhos, na nossa vida na igreja ministerial, com os nossos irmãos, Senhor, na nossa vida profissional, com os nossos empregadores ou clientes ou empregados, possamos agir como o Senhor quer que hajamos. Senhor, abençoa. Não sejam as nossas reações impensadas ou carnais, mas sejam reações inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Ensina-nos e ajuda-nos a termos esse tipo de reação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos mais perto da salvação do que quando abraçamos a fé. Estamos também hoje mais perto do final dessa pandemia do que quando ela começou. Nós queremos perseverar, Senhor, perseverar até o final,
não só durante esse período de dificuldade, mas sempre dando o bom testemunho da verdade, agindo e falando de acordo com a tua vontade, pautados na tua palavra. Essa é a natureza que nós recebemos de ti, Senhor, essa que o Senhor expressa na tua vida, na tua palavra, Jesus. Nós te agradecemos e oramos em teu nome para a tua glória. Amém. Amém. À vontade aí de falar, glória a Deus. Se tem algum pedido de oração, alguma dificuldade, esse é o momento aqui, nós somos homens, né? Vamos ministrar aí e orar por cada um. Fiquem à vontade, pode ir falando aí. Pastor Eduardo vai falar? Podem falar. Eu achei muito interessante a palavra. Acho que nós, como homens, o mundo, é o meu ponto de vista, né? O mundo e o comportamento vai mudar a partir dessa pandemia, mas nós, na essência, como disse Rinaldo, a gente não tem que mudar. Nós, como está na palavra, estava até lendo aqui, nós somos feitos em Gênesis 1, 26, da criação do homem. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, nós como homens, nós temos o domínio, não somente exatamente sobre os animais, mas sobre os problemas que aparecem na nossa vida. Sobre essa situação do Covid-19, nós sabemos que nós vamos sair vitoriosos. Não está sendo fácil para ninguém, é um momento, né? E as situações e as tribulações que aparecem, muitas vezes deixam a gente atordoados, mas é aí que nós temos que lembrar desse versículo e saber que nós temos domínio sobre todas essas situações. É aí que a gente tem que parar, às vezes na casa de um, na casa de outros, devido à tensão gerada por essa separação. Começa a haver talvez brigas, algumas situações que você fala, poxa, não está bom. Só que no lugar de nós chegarmos e falar, poxa, não está bom, mas eu sei que esse clima que está aqui em casa, ou seja lá onde for, ele não está bom por causa da situação do Covid. Mas vai passar. Vou esperar o Covid-19 passar, toda essa situação de pandemia passar. Não. Talvez, é aí que eu acho que nós temos um domínio. Nós podemos falar assim um pouco. A gente ver como que está essa situação que está ocorrendo, se não está boa, o que eu posso fazer, a gente ver ela de fora e vou tirar a minha família, minha esposa, essa situação, vou tirar desse, como que eu posso dizer, desse problema, tirar desse clima. Eu quero que volte ao clima bom, como era antes, um clima melhor, sabe, um clima de paz, porque é isso que Deus promete para a gente, um clima de paz. Ele dá a paz, não a paz que o mundo dá, porque se você reparar, a paz que o mundo está dando hoje não é uma paz boa. Ou seja, por mais que quem esteja em paz, diga assim, puxa, eu estou em paz, mas ainda tem uma tensão. Então, acho que nós temos nós como homens, como chefes de família, nós temos que pegar e ajudar até a nossa esposa, os filhos. E a esposa, que ela é mais emocional,
era ajudar a sair desse clima, a tirar a nossa família desse clima. Não sei se eu estou sendo claro. Então, isso eu pensei, eu estava pensando sobre isso, né? Por isso que eu vi que a palavra veio bem de acordo. E esse domínio que mostra que nós temos, segundo a palavra, como está em Gênesis, nós fomos criados para dominar essas situações adversas também. Então, nós também temos que buscar estratégia em Deus, em oração, buscar estratégias, pedir a Deus estratégias para que a gente consiga sair dessas situações. Sejam estratégias que às vezes envolvem alguma ação nossa física, ou às vezes as estratégias onde nós devemos atuar emocionalmente e falar, puxa, e trazer, abordar, por exemplo, às vezes nossos filhos, nossa esposa, abordar de uma forma que mostre, que tire daquele momento, sabe? E tire daquele momento. Isso através de oração, através da palavra, através de uma palavra de ânimo. Então, é isso que eu queria compartilhar, que veio ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Podem falar, meu irmão. Fica à vontade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Complementar? Que nós podemos orar? Eduardo? O irmão Eliseu levantou a mão, Roberto. Então, o irmão Eliseu, por favor. Paz a todos. Eu só gostaria de deixar um versículo que está em Salmo no meu quarto. 89, Só quarto de dormir. versículo 20. Salmo 89, versículo 20. E diz assim: achei Davi, meu servo, com meu santuário ungi. Assim como Deus achou um dia Davi, Ele nos achou também. E nós fazemos parte dessa bênção. Mesmo porque vai adiante de Deus, conforme está no versículo 14 do mesmo Salmo, justiça e juízo estão à base do seu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti. Então, nós somos achados por Deus também. E Deus vai nos ungir com esse óleo santo, nos dando perseverança, nos dando conhecimento, nos dando a verdade dele, para que a gente possamos prosseguir. Porque nós precisamos agora de mais amor, de mais esperança, de mais vontade, para sair dessas consequências. Porque Deus está cuidando de nós. Ele cuidou de Davi e ungiu Davi. E eu creio na palavra de Deus. E nós estamos também sendo cuidados pelo mesmo Deus que um dia ungiu Davi. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Por favor, fique à vontade. Eduardo, tá tudo bem? Eduardo anda com dor de cabeça, velho. Já não sabe se é enxaqueca ou se é plural. Então, o que acontece? Segunda-feira eu fico das 6h30 da manhã até mais ou menos umas 6, 7 horas da noite, no computador dando aula. Aí a minha cabeça explode. Eu achei que eu estava tendo enxaquecas, mas eu percebi que cada vez que eu trabalho no computador, a minha cabeça dói mais e mais. E essa manhã eu acordei, quer dizer, eu já não dormi direito porque a dor na minha nuca, na minha fronte aqui era muito grande.
Então, para evitar, porque eu estou mexendo aqui, para evitar, eu botava. Escutei tudo, e a bênção que é a palavra de Deus. Reitero que eu nunca vi um avivamento tão grande quanto está acontecendo agora. Está todo mundo chegando a Deus. Até nos comentários políticos, as pessoas estão colocando versículos bíblicos, palavras de Deus para mudança de ministro, para palavras de deputados. Por quê? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna e só Ele tem a nossa saída. Nós não vamos sair dessa situação se não for por Ele. Ninguém vai sair. A gente tem que entender claramente que Deus está nesse negócio e é um modo de avivar a gente. Então eu dou glória a Deus porque a gente está tendo culto todo dia. A nossa igreja, e eu vejo isso dos outros pastores, que ontem a gente teve a reunião também às 6 horas da tarde, dos pastores da igreja que está na família como um todo, e os próprios pastores de período integral falaram, eu nunca trabalhei tanto, porque o Evandro fala, eu tenho culto de segunda a sexta. A nossa igreja tem culto de segunda a segunda, e era uma igreja que ela abria de quarta-feira, abria de terça-feira para intercessão, sábado para os jovens e domingo. Então ela até pagar um aluguel caro, do jeito que a gente paga, para tão pouca utilização, era até um despropósito. Hoje eu até vejo que a igreja ela cresceu no Espírito Santo, na busca dele, na transformação. Eu estou me sentindo um pastor muito melhor, porque eu estou podendo orar pelas minhas ovelhas dioturnamente, todo dia que a gente entra naquele culto abençoado, e eu tenho ido a todos os cultos, todos eles, porque é a chance que eu tenho de poder orar pela vida das pessoas, é a chance que eu tenho de poder abraçar, mesmo que à distância, todos os meus irmãos. E como foi pregado da natureza, essa é a nossa natureza, esse é o nosso DNA. Nosso DNA é de levantar a mão, como foi falado para Moisés, o que você tem aí? Eu tenho uma vara, então usa ela. Eu tenho a mão para usar, para poder levantar, para poder orar e abençoar a vida das pessoas. Eu estou me sentindo um pastor muito melhor. Eu estou me sentindo um pastor muito mais próximo, porque eu estou podendo ver o rosto e a cara de cada um e as angústias, e estou podendo orar todo dia pelas ovelhas, de uma maneira não geral, mas de uma maneira específica, na dor dela, na situação que ela está passando, seja qual for. E peço também que vocês olhem para essas minhas dores de cabeça aqui, que hoje eu já tomei, tomei em jejum com o estômago arrepiando, Dorflex e 1 grama de pirona, e o negócio não passa. Mas glória a Deus pela palavra, e que a gente possa realmente ter a essência da natureza que hoje nós temos de Cristo na nossa vida, para fazer o bem para o teu irmão. E é isso que o Reginaldo pregou, irmão não abandona irmão. Eu me sinto muito mais pastor agora do que eu era antes, que eu sempre falava para os pastores, eu me sinto muito mais um entusiasta de Deus do que um pastor. Mas hoje, eu orando mais especificamente, vendo o rosto de todo mundo todo dia, a gente não precisa ir tomar café na casa de ninguém, mas a gente está dentro da casa das pessoas diretamente, e da maior parte das pessoas, sem acepção nenhuma, porque o canal está aberto, nós podemos ser muito mais abençoados. E eu convido você, que não participa disso, que venha todo dia, meia hora, 40 minutos, que a gente ora um pelo outro, e a igreja está dando oportunidade, como está lá em 1 Coríntios, que cada um está trazendo uma palavra, cada dia tem um irmão trazendo algo diferente, algo novo para as nossas vidas, nada viciado, nada de erro, de nada, mas a essência daquilo que Deus tem falado. Ontem, com a palavra de ontem, o que nós fizemos com a palavra de ontem? Nós chegamos e apregoamos um jejum de um dia por conta do Rafael, por conta do que Deus tinha falado. Se Deus falou, a gente tem que fazer. Não adianta só orar, não adianta só jejuar. É bom jejuar e orar, e é bom fazer o exercício do jejum.
E o efeito dele é tremendo, óbvio. Se fosse fácil, todo mundo jejuava 3, 4 vezes por semana. Não é fácil. E por não ser fácil, mas ser eficaz, é que é importante fazer. E glória a Deus pela palavra de todos que estão trazendo, e glória a Deus pela vida de vocês. Porque isso é igreja. O compartilhar da palavra, o compartilhar da dor, o compartilhar da alegria, todas essas coisas. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz agora como pastor. Estou me sentindo muito melhor assim do que eu me senti antigamente. Fiquem na paz do Senhor e glória a Deus pela tua vida também, Reginaldo. Aleluia! Glória a Deus, Du. Eu vou pedir para se tem alguém mais alguma oração de enfermidade, eu pedi para o Roberto Carlos orar pelo pastor Eduardo, e alguém mais que queira alguma específica, alguma oração aí, que o Roberto Carlos possa conduzir a oração para nós. Amém. Eu acho que seria bom te orar pelas nossas mentes. Assim, eu acho que é bem a propósito, né? Que sabedoria vem do alto e a gente tem que pedir, né? E então, nesse momento em que nós estamos confinados, mas em comunhão, acho que, pelas nossas mentes, né? Que às vezes a gente ora por questões muito práticas e físicas e acho que se os irmãos puderem orar pelas nossas mentes, sabedoria, entendimento, revelação, acho que é o que nós precisamos como nesse momento, tá bom? Amém. Nossa, emocional. Foram faladas tantas coisas, né, irmãos? Que bom, né? Glória a Deus, né? Eu vou só... não queria estender, mas vou ter que falar um versículo aqui, então, antes, né? De estar orando, né, Romo? Aleluia! Meu irmão, Está em Joel 2, 21, diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas para nós, irmão. Como o Reginaldo falou hoje de identidade, né, irmão? Eu acho que isso que está acontecendo, ele está trazendo a identidade das pessoas à tona, né? Ela está mostrando quem é, não está transformando. Está mostrando quem é o quê? Quem respeita as coisas, quem respeita o Estado democrático de direito, quem respeita as autoridades constituídas, quem respeita os pastores constituídos nas nossas vidas, quem dá atenção ao que é falado. É o que isso aí está trazendo, né? É isso que nós temos que ver, né, irmãos? Abrir o coração para ver o que Deus quer para nós, né? Tem um outro versículo, irmãos. Às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas de entender a situação, né? Falar, será que Deus está mandando isso? É Deus, não é Deus, né? Lá em Amós 3:6 diz assim: tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Ou seja, Deus pode permitir, assim como permitiu com Jó, permitir Satanás rodar o mundo e trazer confusão, irmãos. Agora, as pessoas ficam um pouco constrangidas, achando que tem coisa. Não, será que é de Deus? Não é de Deus? Irmãos, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus sabe tudo o que está acontecendo e sabe sobre o nosso coração. E o irmão Reginaldo falou muito bem hoje sobre identidade, né? Eu só acho que tudo isso está trazendo as nossas identidades à tona, né? O que nós somos, né? E depois disso, também não sei se o mundo vai mudar não, viu, meu irmão? Eu não sei quem acha que vai ter muita transformação no mundo, né? Porque a essência do mal está no mundo. Então, não tem como, não sei. Talvez é um tempo de se arrepender, né? Pode ser que as pessoas fiquem mais sensíveis a escutar a palavra, né? Mas, e que tenha isso. Mas, então, mas o mundo como sociedade, não sei se vai mudar muito não, viu, irmão? Até porque se nós estamos dentro de casas hoje, é por causa até essa internet está nos fazendo nos interligar aqui. Se fosse 20 anos atrás, não tinha nada disso, meu irmão. Não tinha nada disso, a gente acompanhava pelo rádio, jornal, todo mundo estaria trabalhando e pronto. Mas a própria internet que nos interliga aqui hoje é a própria internet que traz terror, que traz medo e que tira as nossas confianças em Deus. Por isso que Deus está falando, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas.
É o que eu creio, tá, irmãos? E nós vamos orar por doenças, né? Por tudo, né? Eu quero dizer que ontem eu estive lá no hospital, fui lá visitar o Anderson, né? Fui orar com ele lá na porta, né? Dar um abraço nele. Porque nessa hora, irmãos, a proximidade faz diferença. As pessoas estão assim, não pode encostar. Calma, irmão, não é assim. Cuidado, não é bem assim. Eu fui lá dar um abraço nele, sem nenhum temor, sem nenhum problema. Fomos lá, oramos, senti ele, lógico, como pai, ele está com medo, assim, ansioso, mas eu senti até uma grande paz nele, que realmente ele está com os olhos dele em Deus, né? Que bom, graças a Deus. Infelizmente, quando chegamos lá, a Taína não estava, mas estava o Anderson e pudemos orar, e foi muito bom, né? E sobre cura, né, irmãos? Viu, pastor João Roberto Romo? Nem sempre. Tem duas coisas que a gente pode olhar, né, na parte de cura, né? Que nem sempre é a vontade de Deus curar fisicamente. Ou nenhum crente jamais morreria, não é mesmo? Mas também, muitas vezes, é vontade de Deus curar. Ou então, a Bíblia não falaria nada lá em Tiago 5, de 14 a 15, para nós estarmos orando e para estarmos ungindo as pessoas, né? Isso é, quando as pessoas nos chamam para ungir, diz a palavra, né? Então, eu acho que como nossa obrigação é orar, clamar, pedir e crer que vai acontecer, irmãos, porque essa é a vontade de Deus também. Amém? Então, vamos orar. Então, vamos orar pelo Rafa, né? Então, deixa eu pôr aqui, pelo Rafael, pelo pastor Eduardo, né, Romulo, que você pediu, né? Que tá aí com... Pastor Eduardo, não é óculos isso não, irmão? Pode ser óculos, né, irmão? Se a tela do computador pode ser dor de cabeça por causa de óculos, né? Mas não sei, né? Só sugestão, né? Sabe a sugestão que eu ia dar, pastor Eduardo? Eu não sei se você usa um notebook, né, um laptop, ou se é um desktop. Mas provavelmente deve ser um notebook. O que se costuma usar? Eu tenho um cabo, eu tenho até aqui, ó, tem um cabo que eu conecto, não dá para ver agora, mas tem um cabo que eu coloco no notebook e utilizo um monitor maior, né, de 24 polegadas. Então, o ideal é que a tela do computador fique na altura dos olhos, o meio da tela do computador fique na altura dos olhos, de tal forma que a gente não faça isso, ou só mexa os olhos e consiga trabalhar. Aí começa a desinflamar aqui a cervical e melhora. Então, a forma de usar, não sei se você já usa isso, mas o ideal é que os olhos estejam no meio da tela. Aí ajuda bastante isso aí, tirar as dores. Eu pensei isso ontem, eu achei que eu estou muito para baixo, está terrível, entendeu? Eu vou melhorar isso aí. Boa palavra, obrigado. Amém. Então vamos orar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por cada palavra dita nesta manhã, Senhor. Nossos corações estão abertos para isso, Senhor. Para receber da Tua parte, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar com cada um individualmente, Senhor. Como foi dito, Senhor, pelo Reginaldo, Senhor, que as nossas identidades, Senhor, que o Senhor possa estar olhando por elas, Senhor, e se for necessário, nos transforme, ó Pai. Estamos de coração aberto para Ti, Senhor. Senhor, com tudo isso está acontecendo, Senhor, esse terror sendo colocado, ó Pai, eu quero aqui repreender qualquer terror, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero dizer, Senhor, que nós nos alegramos com a Tua presença, Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos, Senhor, que caiam as escamas espirituais, ó Pai, que possamos, Senhor, ter temor pela vida, Senhor, mas também, Senhor, que não nos deixemos, Senhor, nos levar, Senhor, por coisas, por mentiras, por enganos colocados em nossa presença, ó Pai. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, ó Pai. Senhor, eu quero colocar agora aqui diante de Ti o pastor Eduardo, Senhor, está com dores de cabeça, com algumas dores, ó Pai. Senhor,
Que o Senhor possa tocar ele agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós cremos, Senhor, no teu poder, nós cremos na tua graça, Senhor, cremos no teu propósito na vida de cada um, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa tocar no pastor Eduardo e fazer algo novo, Pai. Que o Senhor possa trazer à luz, Senhor, qual é esse problema de dores de cabeça, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos, Pai. Também pedimos, Senhor, pela vida do Rafa, Senhor, do Rafael, Senhor, que está internado na UTI, Senhor, Pai, sobre cuidados médicos, Pai. Senhor, tu sabes, Senhor, daquela vida, Senhor. Senhor, como igreja, Senhor, nós estamos reunidos, estamos unidos, como família, que foi dito aqui hoje, Pai, clamando pela vida do teu servinho, Pai. Senhor, que o Senhor possa, o teu Espírito possa tocar nele, Senhor. Que possa, Senhor, tirar toda inflamação, infecção, Senhor, toda bactéria, todo vírus, Senhor, da vida dele, Pai. Que o pulmão dele volte a funcionar perfeitamente, Senhor. Aquele ar que o Senhor nos concede para respirarmos dia após dia, Senhor, que esse bebê, Senhor, possa também respirar ele, Senhor, de uma maneira, Senhor, natural, Senhor. Que todo aparelho possa ser tirado dele, Senhor. E, Senhor, se nós estamos aqui orando, porque, Senhor, é porque nós cremos, porque nós confiamos no teu poder, na tua graça absoluta, Pai. Senhor, nada pode nos tirar isso, Senhor. É a nossa confiança, a tua fé em nós, Pai. Não há nada, Senhor, que possa tirar isso de nós. Obrigado, Senhor, porque é isso que o Senhor nos coloca dentro de nós, nos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, por cada palavra dita aqui, Senhor. Obrigado pela palavra do Reginaldo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dele grandemente, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor, porque cada vida, Senhor, é uma vida tua, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa liberdade, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai. A nossa liberdade de falar, a nossa liberdade, Senhor, de poder de orar, Senhor, porque em lugares do mundo não podem fazer isso, Pai. Mas nós podemos aqui, Senhor, nós somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos pelo ar que nós respiramos, Pai. Obrigado, porque sabemos que tudo vem de Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, Pai. Nós oramos, Pai, no nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Amém e amém.